Este programa é livre para todos os públicos. É preciso que cada uma das nossas famílias, a sua família seja como Israel, seja como Judá, seja como Jerusalém, seja como Sião, e possa cantar assim. Por quê? Por causa da grande proclamação que o Senhor mesmo está fazendo. Nem somos nós, é o Senhor quem faz esta proclamação. Nós somos de Deus, por isso só podemos cantar. Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor ama seu povo de verdade. Sorrindo e cantando. Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor ama seu povo de Subindo verdade. o tom. Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor ama seu povo de verdade. Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor ama seu povo de verdade. Você viu que na primeira leitura, e esse é o finalzinho da primeira carta de São João, até se você tem aí a sua Bíblia, eu sei que uma multidão está com a Bíblia aí, não é? Levanta a sua Bíblia para eu poder ver. Isso, deixa a televisão ver também, né? Quem tem a Bíblia, levanta. Olha aí que beleza. Então, confira comigo agora, primeira carta de São João, capítulo 5, onde está esta primeira leitura. E eu pego com você agora o versículo 19. Primeira carta de São João, capítulo 5, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Onde São João faz uma afirmação, eu diria gravíssima, eu até podia chamar assim, ele faz uma denúncia importantíssima. O que é que São João diz? Por um lado, nós sabemos que somos de Deus. Não é assim que está na sua Bíblia? Nós sabemos que somos de Deus. É o que está dizendo o Senhor para nós nesse acampamento. Nós somos de Deus. E São João diz, nós sabemos, temos consciência, temos conhecimento, graças a Deus, sabemos que somos de Deus. Ao passo que, enquanto que, repare bem, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. É uma denúncia gravíssima que São João está fazendo. Nós somos de Deus e nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Para isso eu preciso repetir algumas coisas que acabei falando hoje de manhã cedo. Você viu que o Senhor começou hoje cedo e não foi por nós, foi pela palavra que a igreja colocou na liturgia de hoje, que nós estamos encerrando praticamente o mesmo assunto. Eu preciso dizer algumas coisas que disse na primeira palestra, você não vai reparar. Já há gente que não estava de manhã cedo, e mais do que isso, gente que está vendo pela televisão, ouvindo pelo rádio, que não ouviu a primeira palestra na manhã. Porque quando se diz aqui o mundo inteiro, não é a Terra, nem mesmo o cosmos, onde nós compreendemos a Terra, os outros astros, as estrelas do céu. Quando São João está aqui falando, e quando a Bíblia fala de mundo, é como nós usamos as expressões, o mundo da droga, o mundo do crime, como também nós falamos o mundo da moda, não é verdade? O mundo da moda, o mundo dos esportes, o mundo da notícia. É um sistema, é uma organização, onde existe alguém que comanda, onde existe uma hierarquia, onde existem leis. Mesmo que não pareça, como no mundo da droga, claro que existem leis, e que leis terríveis existem entre eles. No mundo do crime nem se fala, é só olhar para aquilo que acontece em algumas favelas, e nem sempre são favelas, até lugares melhores, onde tem os tais comandos
onde há tráfico de droga, onde há crimes, onde há assaltos, onde há sequestros. É um mundo todo de crime, onde tem quem manda, e todo mundo sabe que tem quem manda. Tem aqueles que mandam com ele abaixo daquele que é o chefe. Eles têm leis, tem até uma linguagem. O mundo do esporte tem uma linguagem, o mundo da droga tem uma linguagem, o mundo do crime tem uma linguagem, tem própria deles, até uma gíria na qual a gente nem consegue entrar. Eles falam coisas que nós não estamos entendendo, embora falem na nossa mesma língua, falem em português. É disso que a Bíblia fala quando cita o termo mundo. É um sistema, é uma organização oposta a Deus, o contrário das coisas de Deus, que tem também uma hierarquia, que tem também leis, que tem também uma linguagem, que tem também uma mentalidade. E é disso que São João está falando. Ele não está falando do restante da humanidade, ele não está falando desta terra, porque a terra é boa, graças a Deus a terra é boa. Pelo contrário, a natureza até se sente injuriada. Isso está na carta aos Romanos capítulo 8, ela se sente injuriada porque ela foi feita por causa dos filhos de Deus, por causa daqueles que são de Deus. Ela foi feita para isso, ela foi feita, a terra, a natureza toda, foi feita para servir os filhos de Deus, servir a Deus, servindo os filhos de Deus. Enquanto que a terra, enquanto que a natureza está sendo muito mal usada, ultrajada mesmo, profanada, a terra se sente ultrajada por causa disso, se sente, ela se sente injuriada por causa disso. A terra é boa, até nessa injúria que ela passa, ela é boa, ela está se opondo ao uso que está se fazendo dela. Então, não é a terra, muito menos esse cosmos, onde estão os astros, as estrelas, onde está o sol. Mas o que é mundo aqui para São João? Repito, esse sistema, essa organização anti-Deus, anti-evangelho, uma organização que se opõe, rejeita, mas além disso se opõe a Deus. E como ela é organizada, como ela tem também o seu apostolado, ela vai cada vez mais conquistando gente. E São João faz esta denúncia, e nós precisamos entender isso. Ele diz: sabemos que somos de Deus, porém, até eu prefiro ler diretamente como está na Bíblia, ao passo que o mundo inteiro, este mundo inteiro, ou até eu diria estes mundos, o mundo da droga, o mundo do crime, o mundo da prostituição, o mundo inteiro está sob o poder do maligno, está debaixo do poder do maligno. Com isso, Deus vem dizer que existem dois lados, e os dois lados se opõem, os dois lados se contradizem. Eu não posso ser de um lado e não posso ser de outro. Jesus fala claro: vós não podeis servir a dois senhores. Eu sei que nós brasileiros sempre gostamos de dar um jeitinho, e nós brasileiros católicos, nós católicos brasileiros, gostamos demais de dar um jeitinho, e não faltam católicos light, não é verdade? Não faltam católicos light. Eu sei que existem outros que não são católicos, que também são light, muito light, mas claro, temos que falar de nós. Nós lavamos a nossa roupa suja aqui na nossa casa. Infelizmente não faltam cristãos light, cristãos católicos, no mais ou menos, né? Que quereriam que a gente pudesse servir a dois senhores, que a gente pudesse estar num reino e no outro, de um lado e do outro, servindo de um lado e servindo do outro. E até as pessoas dizem: mas o que tem? Que mal existe nisso? Por que é que eu não posso? Só que Jesus foi claro.
E por que Jesus teve essa clareza? Não podeis servir a dois senhores. Primeiro, porque esses dois lados, eles se opõem, eles se contradizem, até eles se combatem. Aliás, o reino de Deus não precisa combater ninguém, mas o reino das trevas, esse reino do mundo, combate constantemente. E aliás, esse reino das trevas tem roubado muitos dos filhos de Deus. É por isso que nós temos que nos colocar também em guerra. Gente, nós estamos em guerra, nós estamos em luta, primeiro para evitar que os nossos irmãos, e quando eu falo irmãos, são pessoas muito próximas, além de ser os outros em geral, é seu pai também, que talvez esteja muito daquele lado, ou quem sabe, totalmente daquele lado. Um irmão seu, uma irmã sua, um filho seu, uma filha sua, até quem sabe a sua família inteirinha, exceto você, e seja do outro lado, e você é a única pessoa, a única que está do lado de Deus, que pode dizer: nós somos de Deus. É triste, eu sei, mas é por isso mesmo que nós temos que lutar. Nós não podemos entregar assim de bandeja, nós não podemos entregar assim numa boa os nossos irmãos. Quando eu falo nossos irmãos, os nossos próximos, não podemos entregá-los de bandeja para o outro reino, não podemos entregá-los para aquele que governa o outro lado. Lá também há uma autoridade, e o próprio Evangelho já mostra isso, também as cartas, São João também fala nisso. E o próprio Jesus chamou o chefe desse outro lado de o príncipe deste mundo. Repito, não é este mundo, essa terra, é esse mundo do qual nós estamos falando, esse mundo mau, esse mundo que se contrapõe a Deus, esse mundo que está lutando contra o reino de Deus. Eles têm um chefe, ele tem alguém que o comanda, e como comanda, meu Deus do céu? É o príncipe deste mundo. E São João está afirmando que o mundo, esse mundo mau, infelizmente, mas é assim, e nós precisamos saber disso, para não sermos, desculpe, uns trouxas, uns bobocas, que pensam que pode estar aqui, estar lá, que pensam que quando Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, é apenas uma frase bonita do Evangelho e tal, não podeis servir a dois senhores, pronto. Só que na prática, você está tentando servir a dois senhores, agora o outro, do lado dela, deixa você servir a dois senhores. Até muitas vezes ele vai dando linha para você, como a gente faz quando empina papagaio, né? Pipa, tem vários nomes aí, mas esse negócio que a gente faz de papel, né, com taquara, depois com a linha ele vai empinando e sobe lá no alto. E quem empina sabe muito bem que para subir bem alto tem que ir dando linha, soltando a linha. E quanto mais linha você dá, se tem vento, se você está empinando direitinho, ele vai longe, ele vai alto. O príncipe desse mundo vai dando linha para a gente, e vai deixando que a gente também sirva do outro lado, que a gente vá à missa, a gente vá ao grupo de oração, até mesmo vem um acampamento, vê a TV Canção Nova, ouve a Rádio Canção Nova, participa de coisas da igreja, contanto que você seja dele, faça as coisas dele, tenha a mentalidade dele, faça do jeitinho que ele gosta. Ele vai dando linha para você, porque ele sabe que ele está te conquistando, te aliciando cada vez mais. Ele vai aos poucos, vai te dando linha, e vai ao mesmo tempo te puxando, te segurando, te prendendo, te escravizando, até o ponto que você, sem perceber, já estava amarradinho. Ele é mestre em ir amarrando a gente com fio de seda. Aquele fio de linha, mas não é linha, é seda, fio de seda. Ele vai amarrando a gente com um fiozinho de seda. É até gostoso, né? Aquela sedinha assim que vai envolvendo a pele da gente, e vai embrulhando,
embrulhando, enleando, e hoje, amanhã, e depois, enleando a gente em fio de seda, mas você sabe, tanto fio de seda, quando você vê, você está amarradinho, presinho, escravizado pelo príncipe deste mundo. Interessante, gente, que ninguém vai para o lado dele, assim de repente. Todo mundo vai devagarzinho, desculpe, numa boa, no gostoso, e ele é mestre em levar a gente no gostoso, fazendo as coisas que também a gente gosta, que a nossa carne gosta, que o nosso homem velho gosta, que a sua mulher velha gosta. Vai levando a gente numa boa. A gente, quando percebe, já está amarrado. Eu não fiz essa experiência, né? Mas dizem, contam, que o sapo é assim. Se você põe o sapo numa água quente, fervendo, o sapo tem tal elasticidade. Aquele sapo não é feião, mas tem tanta elasticidade, que na hora que você joga o sapo na água fervendo, ele de tal maneira se movimenta naquela água, ele tem uma elasticidade tal, que ele pula de dentro do caldeirão, pula num instante, pula rápido, e olha o corpão do sapo. Você jogou na água fervendo, não é por causa da água fervendo, não, é a elasticidade do corpo dele. Claro, quando ele sentiu a água fervendo, ele de tal maneira é dinâmico, é elástico, que ele salta para fora do caldeirão, da água fervendo, para não se queimar. Mas ao contrário, se você pega um sapo igualzinho, põe numa água comum e bota fogo embaixo, e fogo, e a água vai mornando, vai esquentando, o sapo vai ficando numa boa, né? Água morninha, vai ficando, a água vai fervendo, o sapo vai estufando, vai ficando vermelho e morre dentro da água fervendo. Você percebeu a diferença? O mesmo sapo, eu diria a mesma água, no mesmo caldeirão, na mesma altura. Eu nem estou dizendo que o primeiro caldeirão estava na beira e que o segundo estava lá no fundo, não, no mesmo ponto do caldeirão, no mesmo ponto. Somente que essa segunda água foi esquentando aos pouquinhos. O sapo foi se acostumando, o corpo dele foi se acostumando. Ele também tem, além de uma grande elasticidade, uma grande capacidade de ir se adaptando. Claro que o organismo reclama, o sapo vai inchando, ficando vermelho, ficou horrível. Aqueles olhos esbugalhados, já é esbugalhado, né? Daí que o olho do sapo esbugalha mesmo. Ele fica vermelhão, inchado, e morre sem se mover. Morreu numa boa. Desculpe. Assim como São João foi forte e fundo, ele fez uma denúncia, eu preciso fazer também. Muita gente vai para o inferno numa boa. E gente que não estava longe de nós. É triste. Mas eu não posso dizer ao contrário, porque para os católicos light, já nem existe inferno, né? Eles nem falam, nem querem saber, e acham exagerados, jansenistas, você talvez nem entenda esse termo, né? Radicais, que vivem um radicalismo, exagerados, não sei quantos outros nomes, aqueles que ainda pensam em inferno, falam em inferno. Mas interessante, que aqueles que receberam aparições de Nossa Senhora, até as aparições autorizadas pela igreja, como Lourdes, como Fátima, Nossa Senhora fez questão de mostrar a eles também o inferno. Aos 3 pastorinhos em Fátima, Nossa Senhora, como que pediu desculpas, mas teve que mostrar para eles. E não somente eles ficaram terrificados com a visão das almas, até eles, na simplicidade deles, eram pequenos, todos eles novos. A Lúcia era mais velha, mas os outros tinham 7 anos, 9 anos.
Por um lado ficaram terrificados, mas aquilo de tal maneira causou uma mudança dentro deles. Eu diria uma mudança radical, embora fossem crianças, que eles entregaram-se à oração e a penitências que a gente até os light achariam exageradas, descomunais, impróprias. Mas a própria igreja, quando beatificou já os 2 pastorinhos, claro, não beatificou a Lúcia ainda porque ela está viva, mas já beatificou os 2, e os 2 que eram bem jovenzinhos, 9 anos, quando morreram. A igreja, levando a glória dos altares, os 2 pastorinhos, a Jacinta e o Francisco, ela comprovou que na verdade as penitências deles, até aquela deles pegarem e encontrarem uma corda, cortar a corda em 3 pedaços, e concordarem entre eles que usariam aquela corda debaixo das roupas, sem os pais saberem, e os pais não souberam, para fazer penitência, até sangravam os quadris com aquela corda, até dormir com a corda, eles dormiram muitas vezes. E outras penitências que eles faziam, de não comer e de ficar com dor de cabeça. E até a Jacinta falava com simplicidade que fazia tudo isso pelas pobres alminhas, para elas não caírem no inferno. Gente, isso não é passado, isso é atual. É uma aparição agora do nosso século, e uma aparição onde Nossa Senhora falou em português para todo brasileiro e para todos os portugueses entenderem bem. Ela fez questão de falar na nossa língua, e foi uma graça muito grande. É uma graça para nós. Ela podia ter aparecido em tantos outros países, como em Lourdes. Ela apareceu na França, Lourdes. Ela apareceu em Fátima, em Portugal, por nossa causa, claro, por causa do mundo inteiro. O mundo inteiro é encantado com a aparição e a mensagem de Fátima, mas ela deve encantar e ao mesmo tempo motivar, causar o efeito em nós que causou nos 3 pastorinhos. E Nossa Senhora fez questão, Deus fez questão de que ela falasse em português para menininhos, para crianças portuguesas, para todos nós entendermos bem. Para bom entendedor, meia palavra basta, especialmente quando é falada na própria língua. E Nossa Senhora não falou apenas meia palavra, ela falou palavra e meia para nós entendermos. Infelizmente, pessoas muito próximas a nós correm o risco de cair no inferno numa boa. Eu preciso falar no seu pai, que talvez ainda hoje teime em ficar longe de Deus. Não fique pensando, não, meu pai pode beber, meu pai pode continuar tendo mulheres e tal, meu pai pode continuar aí a jogar, a usar o dinheiro dele como ele usa, dizer os palavrões que ele diz, tomar as cervejadas dele do jeito que ele toma, andar as curriolas que ele anda, né? Meu pai foi sempre assim, né? E você deixa o seu pai numa boa, como se fosse só isso, está fazendo umas coisinhas erradas. Gente, São João falou claro, nós somos de Deus, mas o mundo está sob, até no original, esse está sob, jaz sob o poder do maligno. E você sabe o que é jaz, né? Você vai ao cemitério, aqui jaz fulano de tal, não é isso que está escrito na sepultura? É esse termo justamente, não somente está debaixo, mas está jazendo, jaz, como que morto, mais do que escravo, debaixo do poderio do inimigo, igualzinho o sapo que eu falei para você agora há pouco. Talvez seu pai esteja numa boa. Falo pai porque é uma coisa tão sagrada para a gente, e infelizmente são homens muitas vezes que vão por esses caminhos. Eu sei que muitas vezes são mulheres também, e que são mães. Há filhos nesta situação, há irmãos nossos nesta situação, mas eu quis frisar pai, mas você pode ramificar. Qual é a pessoa da sua casa, qual é a pessoa da sua família que está correndo esse risco e que está seguindo esse caminho? São João fala claro, se por um lado nós somos de Deus e precisamos ser de Deus,
Se nós estamos no mundo, esse mundo jaz sob o poder do maligno, é ele que manda lá, ele é o príncipe deste mundo onde ele está. Então nós não podemos deixar numa boa que ele fique lá. Desculpe, você precisa ser como leão, como leoa, para tirar seu pai, para tirar seu irmão. Você não pode ficar em paz enquanto ele está nesse caminho, porque São João foi claro. Quando eu disse que ele fez uma denúncia, gente, é porque é uma denúncia. E denúncia é denúncia. Ele está dizendo que existe uma linha divisória. Nós somos de Deus, mas o mundo jaz sob o poder do maligno. O mundo inteiro, tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que é mundano, está sob o poder do maligno. Todo ele. Então nós não podemos brincar. Não é uma coisinha qualquer. Mesma coisa o seu filho drogado, a sua filha revoltada. Eu sei que tem muito pai e muita mãe que sofre com isso, porque é consciente. Parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã. Eu participo do seu sofrimento. Até digo, te dou parabéns pelo seu sofrimento, não porque você sofra, mas é porque você é sensível, você sabe das coisas, você não quer o seu filho, a sua filha, não é apenas por uma coisa de pai e de mãe, que está desgostoso, desonrado, porque seu filho está desonrando você, sua filha está desonrando seu nome, o nome da sua família, não, você sabe das coisas, você não quer que seu filho se perca, você não quer que sua filha, principalmente porque a gente tem um afeto especial pelas nossas filhas, a gente cuida de maneira especial das nossas filhas, porque filha é filha. E você então não quer que sua filha se perca, por isso você sofre. E é bom que você sofra mesmo no sentido de que sofra por ele, não seja como muitos pais, desculpe light, católicos light, talvez frequentando igreja, grupo e tal, mas light, deixando numa boa. Bom, se você quer aplaudir, aplauda, mas como quem assume isso. Enquanto que há muitos católicos light, mesmo dentro da igreja, dos grupos, das comunidades, numa boa, deixando seu filho e sua filha, pensando simplesmente, bom, é a época da juventude, até bom que ele goze agora desse tempo enquanto ele é jovem, que ele faça tudo aquilo que os jovens gostam de fazer, né? Mais tarde ele vai mudar, quando casar ele muda. Sabe, gente, tem muita mulher, muita senhora, muita esposa, muita mãe de família, sofrendo hoje por causa desse tal negócio, quando casar, se muda. Pergunto para você, mudou? Piorou, né? Até que enquanto era namorado, maneirava um pouco, pelo menos fazia questão de não dar na vista, senão não casava com você. Mas depois que o bandido casou, soltou as rédeas, né? E muitas vezes o adultério dele, a vida devassa dele começou logo semanas depois, mês depois do casamento. Talvez você grávida do primeiro filho e o bandido já estava fazendo as dele na sua cara. Agora já era casado. Verdade não é? Dureza. Mas que é verdadeiro. Você vai deixar, desculpe, o sapão aí dentro do panelão, mornando e morcegando aí, para ir para o inferno numa boa? É claro que não. Eu não sei o que você vai fazer mais, mas o que você precisa fazer, precisa fazer. Talvez você precise unir-se a outros. Até eu digo, a Canção Nova está à sua disposição. A Canção Nova existe para isso. Gente, nós somos radicais por causa disso. É claro, um guerreiro, um batalhador, um lutador, alguém que vai para a guerra, ele não pode ser light. Inclusive quando ele tem consciência de que está defendendo e salvando uma pátria, ele não pode ser light. Pelo contrário, ele tem que ser realmente lutador radical, porque está defendendo a sua pátria. A Canção Nova é assim. Nós estamos nessa luta, e a nossa luta sabe o seu destino. Por um lado estamos contra o príncipe desse mundo, e é por isso que ele tem um ódio terrível de nós, mas nós estamos lutando em seu favor, e em favor de todos aqueles que queiram se unir conosco. Claro, eu sei que existem muitas outras instituições belíssimas na igreja, que o Espírito Santo está inspirando cada vez mais, mas agora estamos falando da nossa roupa suja. E como somos nós aqui falando, eu também preciso dizer a você, eu sei do seu sofrimento, eu sei da sua dor, eu sei da sua luta. A Canção Nova existe por causa disso. Eu não estou falando da campanha, não estou falando do 100%, não, estou falando do nosso apostolado.
O nosso apostolado é salvar almas. Você entende agora a expressão salvar almas, que muita gente acha antiquado, que usa em salvar pessoas, use o termo que quiser. O que temos que salvar são aquelas e aqueles que estão se perdendo. Use o termo que quiser usar. É realmente um projeto, dai-me almas, porque primeiro, está no Evangelho, quando aquele rei disse para Abraão: dai-me almas, dai-me os homens, dai-me os guerreiros, porque era uma guerra, e ficai com o resto. Depois isso foi sendo usado no Novo Testamento, foi usado por santos. São Francisco de Sales usou isso, e São João Bosco, como era muito ligado com São Francisco de Sales, tanto assim que a congregação dele chamou-se Salesiana, que vem de São Francisco de Sales. Dom Bosco tomou como lema dele, o lema sacerdotal de Dom Bosco era esse: dai-me almas e ficai com o resto é resto, mas dai-me as almas. E Dom Bosco viveu assim o sacerdócio, a vida de Dom Bosco foi endereçada nisso. A Canção Nova quer fazer a mesma coisa. Gente, o resto é resto. O resto é resto. O que nós precisamos conquistar para Deus e em seu favor são as almas. São as almas. Porque nós estamos diante desta denúncia que São João está fazendo. Não é em vão, não é à toa, não é por qualquer coisa que as pessoas estão no caminho do mal. Bom, daqui a pouco ele deixa as drogas, daqui a pouco ele deixa a bebida. Eu tenho a impressão que há pessoas, desculpe, tão light, tão desentendidas, que levam a coisa tão na maciota, que até ouvindo os testemunhos de pessoas que estavam numa pior, estavam no crime, estavam nas drogas, estavam na prostituição, numa vida errada, no alcoolismo, chegaram até o fundo do poço e tiveram a graça da conversão e vêm e dão o seu testemunho aqui no palco, como aconteceu agora há pouco, nessa tarde, dão o seu testemunho nos nossos programas de televisão, de rádio. Você ouve os testemunhos, então nós pensamos, bom, também eu, meu irmão, meu pai, meu filho, pode ficar ainda nisso, né? Deixa ele experimentar tudo, vai chegar um dia em que ele se muda. Eu sou obrigado a dizer igualzinho, falei agora para as esposas, pergunta se mudou, quanto o pai, quanto a mãe, porque veja, eu vou usar o termo, todos esses bandidos, que estão soltos por aí, e todos esses, do mundo do crime, que estão nas muitíssimas prisões desse Brasil, tem pai e tem mãe, tem pai e tem mãe, tem família. A gente pergunta para os pais deles, mudaram? Todos esses que estão nesses comandos por aí, que estão nessas gangues, graças a Deus, nós estamos vendo os testemunhos. Deus hoje converte, Deus hoje transforma, e nós precisamos trazer cada vez mais, resgatar cada vez mais, converter cada vez mais. Mas gente, não vai ser no light, não é na base do sapão, porque aí são os católicos que entram na panela de água morna numa boa. Não é na base do sapão gostoso na água morna que nós vamos arrancar os nossos dessa situação. Não é você ficando na mornidão, de braços cruzados, que as coisas vão mudar. Ou você entra em luta, e ao lado de muita gente, se alinhando a muitos outros, você vai salvar os seus, ou você vai ter a tristeza de ver os seus perdidos. Estou falando em termos assim, porque nós estamos na radicalidade daquilo que São João nos falou, da denúncia que ele fez. Veja, é o finalzinho, ele está encerrando a sua carta, ele está como que amarrando tudo, e não é assim que a gente faz e escreve. A gente vai escrevendo, vai falando, no fim tem que ir terminando e amarrando tudo. Quem escreve bem, quem fala bem, vai levando para o fim para amarrar tudo. Claro, além de tudo, essa carta ela é inspirada. São João vem amarrando tudo, e quando chega nesse versículo,
E olha só, vai terminar no 21. Nós estamos no 19. 19, 20 e 21. E o 21 é curtíssimo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E acabou. Versículo 21. Então é no versículo 19 e 20 que ele fala todo o final da sua carta. E veja, neste finalzinho, nos últimos termos, amarrando a carta, João está denunciando: nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo, e aquilo que é mundo inteirinho, está, agora você aprendeu também que jaz sob o poder do maligno. Maligno quer dizer maligno e poder quer dizer poder. Vocês acham que eu posso rasgar esta página na Bíblia? E posso rasgar tantas outras páginas da Bíblia? Não posso. Não posso. Desculpem todos os lights, até de uma teologia light, de uma pastoral light, e querendo colocar isso longe. Isso não é coisa para falar nos tempos de hoje, nos tempos em que a psicologia está tão avançada, em que a sociologia explica todos esses comportamentos humanos. Só que Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora, está nos anunciando assim. Eu falei de Fátima, ainda não tem a aprovação da igreja, porque essas aparições continuam, mas as aparições, a igreja só se manifesta depois, no final. Não terminaram as aparições, ela não tem ainda como se pronunciar, embora a igreja tenha tido uma presença muito próxima. Inclusive houve teólogos como o teólogo René Laurentin, um grande teólogo da atualidade, que examinou profundamente as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, lá na antiga Iugoslávia. E interessante, também agora na atualidade, gente, essas aparições começaram na década de 80, 1981, e Nossa Senhora mostrou também para todos eles Nossa Senhora mostrou também a visão do inferno, como fez com os 3 pastorinhos. Quer dizer, a mensagem atual é para hoje. Mas nós não estamos aqui querendo frisar o inferno, nós queremos frisar agora, já. Neste momento, nós estamos como que em 2 mundos, vamos chamar assim. Existem 2 lados, 2 hemisférios. São João define: nós somos de Deus, e nisso não há orgulho, isso não é autossuficiência, não é vanglória, é aquilo que é. Nós somos de Deus e sabemos, graças a Deus, que somos de Deus. Enquanto que o mundo, o que é mundo, jaz sob o poder do maligno. E nisso também, gente, não há discriminação. Claro, São João tem que distinguir bem. Não há intolerância. Pelo contrário, como eu estava dizendo, nós precisamos entrar nesse mundo e arrancar os nossos irmãos daí. Nós não estamos jogando a eles numa boa, não, ao contrário. Aí é o nosso campo de batalha, aí é o nosso campo de resgate, de conquista, e temos que conquistar almas. São almas que estão lá, não são apenas corpos, não entregues ao prazer, não, são almas, são pessoas, são filhos, são filhas de Deus, e temos que conquistá-los. Não há discriminação, não há intolerância, pelo contrário, é uma grande responsabilidade que está sob a nossa visão, é uma responsabilidade nossa. Interessante que na carta aos Colossenses, até se você é rapidinho na Bíblia, vá comigo lá para a carta aos Colossenses, capítulo 1, e ainda capítulo 1, eu pego o versículo 12, Colossenses 1, 12, São Paulo diz: dai graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Isso está até mais explicado do que São João disse: nós somos de Deus. Aí está explicado: dai graças ao Pai, como nós estamos cantando. Dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Nós somos da luz.
Foi Ele que nos libertou do poder das trevas. Foi Ele que nos arrancou dos poderes das trevas. Até se você vai no grego, onde foi escrita esta carta, você vai ver que esse termo equivale a arrebatar. Ele nos arrebatou, Ele arrancou mesmo. Você imagina arrancando um dente, né? Ou arrancando a raiz de uma árvore, essas árvores que têm raiz profunda. Você pega aquele toco da árvore e arranca aquele toco pela raiz. É isso que está aí, esse é o termo que está aí. Ele nos arrancou, Ele nos arrebatou ao poder das trevas, porque há um poder, como São João disse, o mundo, o que é mundo, jaz, está debaixo do poder do maligno. Ele nos arrancou ao poder das trevas, a esse poder, e nos transladou, passou de um lado para o outro, nos transferiu. Presta atenção, olha aqui, transladou, tem dois lados. Ele nos transladou para o reino do seu Filho muito amado. Ele nos transferiu, trouxe de um lado para o outro, nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Aí sim, gente, que beleza! E aí o Senhor está mostrando que há dois reinos. Há um reino de trevas, com o poder das trevas, com o príncipe deste mundo, e há o reino de Deus, onde é que São João está dizendo: o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados, o reino de Deus, o reino do seu Filho muito amado. Nós somos desse reino, nós somos de Deus. Mas veja bem, há dois reinos, mas ao mesmo tempo, só há dois reinos. Volto a dizer, nós brasileiros e nós brasileiros light, que gostamos de dar um jeitinho, e nós católicos brasileiros, que somos então dobradamente de dar jeitinho, quereríamos que houvesse uma coluna do meio, nem de um lado, nem do outro, nem de um reino lá, nem do outro aqui, mas eu vou ficar na coluna do meio, no reino do meio. Só que esse reino do meio não existe. O que existe, eu podia dizer, aquilo que se faz com o sapo, né? Esse é o reino do meio, é a coluna do meio, onde numa boa, na aguinha morna, a gente vai ficando, vai esquentando, mas a gente vai acostumando, se acostuma com tudo. É por isso que nenhuma droga para lá, ninguém começa a beber uma bebidinha e fica só na bebidinha, ninguém fica só assim, numa sexualidade errada e fica por ali só, não, vai adentrando cada vez mais, também no homossexualismo, também no lesbianismo. Infelizmente, o príncipe desse mundo vai nos levando cada vez mais profundo, mais para baixo, para mais longe, vai esquentando, a gente vai inchando, porque nós não somos disso, é até contra a nossa natureza, a gente vai ficando vermelho, olhos esbugalhados, a gente está no maior problema por dentro e por fora, mas foi se acostumando, a água está fervendo e a gente não pula fora. Esse é o reino do meio, a coluna do meio. Meu filho, essa coluna do meio não existe, e não queira inventá-la, porque é o mesmo panelão do sapão que vai para o infernal. Nós não somos desses, pelo contrário, dai graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi Ele que nos arrancou, nos arrebatou do poder das trevas e nos transladou, nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado. Vocês sabem muito bem o que é próprio do reino das trevas: cigarro, bebida, prostituição, esses vídeos que você bem sabe, essas revistas, esses shows, essas músicas, essas novelas, esses pôsteres, essa pouca vergonha, essa roubalheira. Tudo isso você sabe que é deste reino que tem um príncipe, que tem um governo, que tem uma hierarquia, que tem a sua linguagem, mas nós não somos dele.
E é importante você saber que existem dois reinos e que há uma separação entre eles. Nós é que às vezes tentamos uni-los, querendo servir a dois senhores, mas Jesus fala claro, São João fala claro, e São Paulo está falando claro aqui. É questão de transladar, de transferir de um reino para o outro. E existe o reino do Senhor Jesus. A primeira coisa que acontece é que neste reino, desculpe quem está desse lado, né? Não é nada com vocês do lado de cá, não. É só um lado assim para você entender. Deste lado, a primeira coisa que acontece é que as pessoas não têm paz. O sapão numa boa, na água que já foi de morna para quente, não tem paz. Não tem paz porque na verdade não é isso. Lá no nosso coração, no nosso íntimo, não é isto. A gente está no lugar errado, está do lado errado, está fazendo a coisa errada, está vivendo da maneira errada, não tem paz. A pessoa pode se enganar, pode rir, até para poder gargalhar e poder festejar, bebe umas e outras, e precisa beber umas e outras para estar alegre. Está aí a demonstração. Tem que fumar esse mais aquele, tem que ser um baseado, tem que ser uma droga injetada, tem que fazer um cachimbo lá do crack, para poder se alegrar, para poder festejar, para poder sentir alegria, para sentir a tal paz, ficar naquela boa. É a demonstração de que não há paz. E a pessoa ressentida, magoada, revoltada, não tem paz. A pessoa prostituída não tem paz. No mínimo, ela tem uma bruta saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Mas não é isso, gente. Estou com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade. E quanta gente com saudade de Deus. Talvez você estava desse tal lado, desculpe, com uma bruta saudade de Deus, com uma chaga dentro de você, por estar vivendo no lugar errado, do lado errado. Agora, gritando, estou com saudade de Deus. O mínimo que você sente é isso, mesmo que você não tenha adentrado tão longe, mas agora você compreendeu que não era apenas você estar meio de longe, não, você estava do lado de lá. Claro, não está perdido não. Essa pregação é por causa disso. Esse acampamento é por causa disso, especialmente o dia de hoje é por causa disso. Você tem tudo para ser transladado, para saltar, para pular. Pule logo, seja como sapo esperto, que sentiu a água fervendo e já pula logo. Não fique na mornidão mesmo, não fique não. Pelo contrário, aproveite da graça agora. Aproveite que você está sentindo essa saudade de Deus. Mesmo você que é de Deus, mas estava vivendo na mornidão, achando que podia servir a dois senhores. Agora você reconhece que já estava. E na hora que eu falei, na hora que eu comecei a cantar, você percebeu que tem sim uma saudade de Deus, meu irmão, minha irmã. Está na hora. Para que ficar daquele lado? Para que ficar deste lado? O próprio Jesus está aí para transladar você. Nossa Senhora está aí para isso. E é claro, nós somos apenas servos pequenininhos dele, mas estamos aí. Ela colocou. Nós estamos na casa de Maria, nós queremos agir e ela escolheu-nos para agir do jeito de Maria. Nós estamos aí para semear a paz. Não há paz para os ímpios, não há paz para aqueles que estão do outro lado, não há paz. A paz é de Deus, a paz vem de Deus. Jesus é a nossa paz. Então quem está jazendo sob o jugo, sob o poder do maligno, não tem paz. Se você está se sentindo assim,
acolha a mão da mãe. É tão bonita essa nossa imagem, né? E todas as vezes que os nossos câmeras focalizam e mostram, parece que ela fala, parece que ela é viva. Claro, a imagem não é, mas ela é. Ela está no meio de nós. E ela está muito perto, muito próxima a você. Ela é mãe. Ela é muito mãe. E durante o dia todo de hoje ela esteve com você muito presente. E agora, até você viu, eu acabei falando bastante dela. Ela está muito presente, até foi ela que suscitou em você e me inspirou a falar e a cantar dessa saudade de Deus. Faça o que diz. Vamos dar graças a Deus que nos tornou dignos de estar no reino do seu Filho muito amado, no qual temos redenção e o perdão dos pecados. Jesus não rejeita você, não. Ninguém te ama como eu, diz Jesus. Ninguém te ama como eu. Se você está com saudade de mim, Jesus canta já ao contrário. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Grande Sim, prova. a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Jesus repete para você. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E Nossa Senhora está falando a mesma coisa. Também ela nos diz: ninguém te ama como eu, meu filho. Ninguém te ama como eu. Ninguém, minha filha. Olhe para a cruz do meu filho. Eu estive e eu estou ao pé da cruz dele. Ninguém te ama como eu, com esse amor de mãe. Se entregue, se renda agora. Esteja você onde estiver. Se você estiver lá dentro, bem adentrado nesse reino das trevas, entregue-se nas mãos e nesse coração de mãe. Faça que o seu imaculado coração triunfe agora, resgatando você e entregando você para Jesus, transladando você do poder das trevas para o reino do seu Filho muito amado. Dê a Nossa Senhora esta alegria. Entregue-se nos seus braços de mãe, no seu coração de mãe. Faça que o coração imaculado de Maria triunfe agora com o seu resgate e com o seu translado, transladando você para o reino do seu Filho muito amado. E obrigado, Senhor, por todos aqueles que já são teus, por todos aqueles que Nossa Senhora já trouxe e estão no teu reino, militando no teu reino, guerreando, conquistando no teu reino. Obrigado, Senhor, por todos eles. Obrigado, Senhor. E obrigado por aqueles que estavam com saudade de Deus e que Nossa Senhora foi, está trazendo e trouxe, está te entregando de volta, Senhor. Obrigado por aqueles que estavam longe, fundo, lá bem do outro lado, debaixo escravizados, jazendo debaixo do poder do maligno, mas o Senhor está arrancando. E que bonito quando nós dizemos o nosso sim, mesmo se estivéssemos ainda até agora, minuto atrás, na droga, na prostituição, no adultério, numa vida errada. É só dizer o sim. É só dizer sim ao arrependimento que o próprio Senhor coloca no nosso coração.
e dizer: eu sou de Deus e quero ser de Deus, eu quero ser transladado para o reino do Filho muito amado. Eu quero. É só dizer isso, é só querer assim, que você já está sendo transladado. Você é filho, você é filha, é o novo filho. Os céus se alegram, que o próprio Jesus disse: há mais alegria no céu por um pecador que se converte, do que por 1000 justos que não precisam de conversão. Obrigado, Senhor, e derrama o Teu Espírito Santo. Sim, porque é o Teu Espírito Santo quem faz a obra. Sim, Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo, e que recebendo agora, Senhor, o derramamento do Espírito Santo, vai pedindo também você, sim, recebendo o derramamento do Espírito Santo, que cada um desses teus filhos e filhas, Senhor, saia dessa saudade, saia dessa mornidão, saia dessa coluna do meio, saia, Senhor, do reino do lado de lá, e venha, Senhor, sim, que pelo Teu Espírito, o Teu Espírito que é o grande conquistador, o grande lutador, que pelo Teu Espírito, Senhor, sejamos resgatados e transladados para o Teu reino, nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Tu queres, é isso que Teu Pai quer, é isso que os anjos querem, é isso que Nossa Senhora está aplaudindo. Sim, é com alegria, com grande alegria, dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas e nos transferiu, nos transladou para o reino do Seu Filho muito amado, no qual temos redenção, o perdão dos pecados. É por isso que Israel pode cantar desse jeito com grande alegria. Diga comigo: eu sou Israel. A minha casa é Israel. Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós somos de Deus. Nós somos e de Deus. Todos estaremos do lado de Deus, no reino de Deus. No reino de Deus. Por isso a minha alma se alegra. Por isso a minha alma se alegra.